Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao fim, né? É o nosso quarto módulo e estamos fechando. Eu dei um trabalhinho para fazer o slide, né? Principalmente o primeiro. E interessante que eu refiz aquele slide todinho, né? Eu fiz o slide, depois eu refiz, porque eu estava botando muita lei. Aí quando eu botei muita lei, eu disse, vixe, vai ficar longo e tá muito técnico jurídico, né? Então não estou falando para um público de juristas, né? Aí a gente tem que readequar a linguagem. Aí eu refiz quase tudo. Eu achei aqueles desenhozinhos no site do Unicef. Aí eu disse, rapaz, é aqui mesmo, né? Aí eu só fiz puxar e preparei o slide. Bem, gente, o nosso quarto módulo, ele fala sobre proteção e responsabilização. Essa questão não é só de questão de responsabilizar o adolescente infrator, não. É geral. Quando se a criança comete, mas aqui fala mais da questão de fazer contra a criança e adolescente. Entidades, instituições que não respeitam o que está no ECA, os pais. Então tem muitas coisas aqui que a gente vai falar sobre isso, tá bom? Porque e visam o quê? Sempre avisando, vislumbrando a proteção da criança e adolescente. Sempre isso, tá certo? Então, medidas de proteção, né, botei como conceito aqui, né, providências que têm como objetivo proteger e salvaguardar qualquer criança e ou adolescente cujos direitos tenham sido violados e ou estejam ameaçados de violação. Então, essas medidas, né, que normalmente é muito aplicado pelo conceito tutelar, elas sempre vão visar proteger, né, salvaguardar as crianças. São instrumentos colocados à disposição dos agentes responsáveis pela segurança e proteção das crianças e adolescentes. Então, é exatamente essa questão aí, trabalhar a proteção das crianças. A previsão legal está no artigo 98 até o 102 do ECA. E o artigo 98 ele fala das hipóteses de incidência, e isso é bem interessante, né? Que fala assim, ó, as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então a lei é ampla, é gigante, né? É muita coisa. Em primeiro lugar, por ação ou omissão da sociedade. Gente, aí pode aplicar para Saramirim toda. Ou do Estado, né? Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. É o que é mais aplicado, né? E terceiro, em razão de sua conduta. O artigo 99 é bem interessante do ECA, né? Ele fala assim, as medidas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumuladas e não transitam em julgado, né? O que é transitar em julgado? Talvez você não saiba o que é. É um termo usado, né, no fórum, na justiça, quando uma decisão judicial ou uma sentença ela não pode mais ser modificada. Não pode haver mais recurso. Então, digamos, você entra com um processo por danos morais, né, pedindo uma indenização por danos morais, e o juiz ele julga favorável e dá uma indenização de 5 mil. Não, mas eu quero 10 mil. Aí você entra com recurso para subir para a instância superior para ver se modifica. Quando não puder mais recorrer, ou por prazo, ou porque terminou as possibilidades de recurso, aí a pessoa da justiça ela certifica o trânsito em julgado. Ele certifica em trânsito em julgado a decisão tal. Por quê? Eles estão dizendo que aquela sentença ela não tem mais como ser modificada. Certo? Então ela pode ser aplicada, pode ser executada. Então, elas não transitam em julgado. Por quê? Porque essas medidas podem ser mudadas. O conselheiro tutelar, por exemplo, ele aplica uma medida para um pai e diz, agora tem que ser essa medida para o resto da vida. Não, eles podem modificar a medida. Então, pode ser substituídas, modificadas ou revogadas. Princípios, né, tem caráter pedagógico e o objetivo deve ser o fortalecimento dos vínculos familiares. Então, sempre essa questão. Essa questão da proteção, gente, e responsabilização não é para agora ele vai pagar, né? Fez isso, vai pagar, não. A gente tem que tentar, o objetivo da lei é melhorar a sociedade. Então, se ocorreu alguma falha de um pai, de uma mãe ou de uma instituição, não é chegar para humilhar, sabe, chegar lá, né, como a gente diz assim popularmente, tocando terror. Não, não é assim. A gente tem que tentar trabalhar
para que haja mudança. Então ela tem um caráter pedagógico, certo? Para ensinar como deve ser feito. E sempre fortalecer os vínculos, né? Então, como eu falei, é a última hipótese, que é tirar a criança, né, dos vínculos familiares, certo? Então, autoridades competentes, artigo 101, né, o conselho tutelar, o juiz também, né, ele aplica essas medidas. Aí vocês podem aplicar também, conselheiros, certo? Atenção, crianças 0 a 12 anos, somente medida de proteção. É sempre interessante, né? Quando a gente pega demandas, por exemplo, no CREAS. Gente, e agora vamos fazer isso? Qual a idade? Eu sempre pergunto, né? Qual a idade? Ah, tem 11, então não cometeu ato infracional. A gente tem que trabalhar a proteção dela. É bem interessante isso, a gente vê muito isso no CREAS. Por exemplo, pegou uma situação lá que algumas crianças, entre elas, praticaram atos libidinosos. Acho que 3 ou 4 crianças envolvidas. Isso aqui. E quando chegou o caso pra gente, a gente foi discutir. E agora, né? Quando eu olhei, eu disse, todas são crianças, nenhum delas é adolescente. Então nós temos que trabalhar a proteção. Então, chamar os pais, né? Dar algumas orientações, tudo. E fazer a proteção das crianças. Ah, mas o menino tinha 11 anos, bem grandão, mas tem 11 anos. Então não tem como aplicar medida socioeducativa, tá certo? Adolescentes, medidas de proteção e medidas socioeducativas, certo? Rol das medidas de proteção está no artigo 101, né? A gente pode analisar, vocês queria muito olhar cada incisozinho, mas aí o tempo não tem como, né? Não ajuda, né? Quero terminar esse vídeo o mais rápido possível. Então, as particularidades no artigo 101, bem interessante. Eu vou ler para vocês só um artigo, certo? Em primeiro lugar, acolhimento institucional e familiar, caráter excepcional, já falei isso já algumas vezes. Possibilidade de afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar, tá? No parágrafo 2º ele fala essa possibilidade. Leiam lá para vocês entenderem melhor. Aí se vocês entenderem, vocês me procurem no meu WhatsApp, tá bom? Guia de acolhimento, plano individual de atendimento, tem que ter esse plano. A gente pega até um adolescente, por exemplo, que vai cumprir medidas, a gente tem que fazer esse plano. É o PIA, a gente faz o PIA e esse PIA é construído junto com o adolescente e a família dele. Então nunca já que você fez, você vai lavar a banheira agora. Não, não é assim não. Tem que ser feito todo um plano e as medidas elas têm que trabalhar essa criança, esse adolescente, para que ele venha se desenvolver, né? Ele venha mudar e venha melhorar. Nosso objetivo sempre vai ser procurar melhorar a sociedade e a sociedade naquele adolescente, certo? Fala a questão do domínio para da reintegração familiar. E o artigo 9 que eu quero ler para vocês, ele fala da impossibilidade, é bem interessante, certo? Às vezes a gente se precipita, não tem como não tem como não, mas vamos ver aqui, artigo 9 do artigo 101, parágrafo 9, quer dizer. Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou comunitários de orientação, quer dizer, se foi constatada, após seu encaminhamento a programas oficiais, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada, né, detalhadazinha, criteriosa, das providências tomadas e a expressa recomendação. Então tem que se falar tudo o que se tentou para reintegrar. Diga, olha, essa não tem como. Tentou isso, não deu. Tem que estar tudo no relatório. Subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Aí vai aqui, é para destituição do poder familiar ou destituição de tutela ou guarda. Então é algo muito excepcional,
E a lei já expressa que em casos desse tem que ser muito detalhado para se perder o poder familiar, tá certo? É muito extremo isso, tá bom? Então, a questão da regularização do registro civil, né? Vocês podem solicitar esse pedido, tem que ser feito, né? O artigo 102 fala sobre isso também, proteger o direito deles. Então, eu fecho aqui nossa aula. Eu agradeço a todos pelo tempo que vocês investiram aqui para aprender um pouquinho. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, tá bom? Eu deixo essa frase de Rui Barbosa. Eu não troco a justiça pela soberba. Eu não deixo o direito pela força. E eu não esqueço a fraternidade pela tolerância. Eu não substituo a fé pela superstição. A realidade pelo ídolo. Então, Rui Barbosa, eu deixo essa frase para vocês. O meu muito obrigado. Vocês possam dedicar esse tempo aí, possam aprender. Leiam, né? Todo o material que eu coloquei aí, os artigos, leiam direitinho. Não tem como a gente ler tudo isso, né? E explicar um por um, mas leiam o que vocês entenderem, pode nos procurar que vai ajudar, tá bom? Então, tchau, professor Gerinaldo. Muito honrado, né, por esse convite, né? Que eu possa ter ajudado, tá bom? E eu possa ter explicado de forma bem didática, tá certo? Se eu não soube ensinar bem, é culpa de Gerinaldo, né, que é meu professor. Então ele não foi um bom professor para mim não, tá bom? Então tá bom, tchau, tchau, gente. Até a próxima.